Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Além disso, você pode nos seguir nas redes sociais. É BD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua voz. Nosso desejo é que o Senhor nos conduza, que o Senhor seja o nosso mestre nesse momento. Fala aos nossos corações através da Tua Palavra, através deste estudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando as cartas de Paulo e utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, o embate da igreja contra o mundo. Hoje nós vamos observar um pouco sobre a luta entre questões culturais e valores cristãos, olhando para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como nós já dissemos, a cidade em Tessalônica, ela vivia muito distante de Deus. Naquele lugar havia nascido uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. E à medida que aqueles irmãos começam a viver o cristianismo, os valores do reino de Deus entram em choque com os valores sociais, assim como também acontece em nossos dias. Nós já observamos nos estudos anteriores que havia também uma má compreensão sobre o tema Dia do Senhor, de modo que se faz necessário que o apóstolo Paulo escreva novamente àquela igreja a fim de corrigir os problemas de interpretação do texto escatológico. Era esse o propósito do apóstolo Paulo através da sua carta, corrigir a falsa impressão de que o dia do Senhor já havia chegado e também fortalecer aquela igreja. A título introdutório, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 3. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Mais uma vez, nós podemos perceber aqui que a equipe missionária é composta por Paulo, Silvano, que em outras versões é chamado de Silas, e Timóteo, mostrando a ideia de parceria da igreja e a contribuição daqueles missionários com aquela igreja. Paulo ele menciona o aperfeiçoamento daqueles irmãos como fruto da unidade existente entre eles e agradece a Deus por aquelas vidas. A identidade da Igreja de Cristo, segundo os Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 4 a 10. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Bom, Paulo aqui começa a falar sobre justiça divina e nesse contexto ele faz uma distinção entre os que são ou não do seu povo. O desejo do apóstolo é que Deus haja com justiça para com os perseguidos, aqueles que são do seu povo, e lhes dê então alívio.
Assim, ele inicia essa explicação sobre a vinda de Cristo e também sobre o julgamento de Deus, ressaltando a diferenciação para os crentes destinados à vida eterna. A igreja que naquele momento estava sendo perseguida é também identificada como fiel e gloriosa na vinda de Cristo. O verso 5 que nós lemos diz assim: o justo juízo de Deus que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Nesse justo juízo ou justo julgamento que acontecerá sobre todos, o povo de Deus será aliviado e desfrutará então das suas preciosas promessas. A luta contra o mundo e o pecado, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 e 12. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao término desse primeiro capítulo, a ênfase que o apóstolo traz aqui, mais uma vez recai sobre as suas orações por aquela igreja. Ele está orando para que aqueles irmãos mantivessem a sua vida digna da vocação e também debaixo de todo o propósito do Senhor, para que esse propósito fosse cumprido na vida deles. Esse cuidado aqui demonstrado, ele deve-se ao fato de que mesmo havendo luta espiritual da igreja contra o pecado e contra o mundo, o povo de Deus ele deve seguir em fidelidade e perseverança, cumprindo o seu ministério, o que resultará em glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo e no cumprimento dos seus propósitos divinos para o seu povo. A oração do pastor pela igreja, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Aqui Paulo ele entra no assunto da vinda do Senhor, recordando o que já havia apresentado na sua primeira carta. E aqui nós já dissemos que era o objetivo da incompreensão daqueles irmãos. Quando ele traz a ideia da reunião dos crentes com Cristo, no momento da sua volta, ele está expressando que haverá uma única igreja dos eleitos, independente de origem ou época. Mateus capítulo 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E ainda Marcos capítulo 13, verso 27. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Desta forma, Paulo está então reforçando a importância da constância dos irmãos e da semelhança do modo de pensar de acordo com os ensinos de Cristo. Paulo alerta então aqueles irmãos que eles não devem se assustar com as mensagens enganosas sobre a vinda de Cristo. Seriam as fake news sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo ela é chamada de parousia. Ele reforça que antes da vinda de Cristo, as lutas serão ampliadas, a apostasia aumentará e o homem do pecado, que é o filho da perdição, se revelará com falsos ensinos. Esse filho da perdição ele terá um posicionamento em oposição a Deus, ainda que as suas mensagens e atitudes hão de enganar a muitos, pois ele se apresentará inclusive como Deus. É necessário, então, que nós, crentes, estejamos firmes e alertas, a fim de não sermos enganados diante dos opositores do Senhor. As evidências da vinda de Cristo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 5 a 10. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas?
e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Aqui Paulo ele traz alguns detalhes sobre a volta de Cristo e então explica que tudo acontecerá em um tempo certo, conforme a revelação de Deus. Preste atenção aqui nesse ponto, isso é muito importante. Mesmo com todo o poder que o anticristo terá em sua atuação no mundo, Jesus, em sua vinda gloriosa, o derrotará com o sopro da sua boca. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Satanás e seus ajudantes serão atormentados para sempre. O texto que nós lemos diz ainda, no verso 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. O verso 10, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Aqui nós vemos que há a descrição sobre como o império da maldade atua no mundo com falsos sinais e engano. É nessa esfera de atuação que muitos serão seduzidos, enganados. A parte final do verso 10 diz, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O termo aqui, verdade, ele aponta para o comportamento ético e moral da sociedade. Irmãos, a nossa boa conduta cristã não pode ser posta de lado, pois ela é a demonstração de que somos, sim, filhos da luz. As comparações com o tempo de hoje, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 a 17. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Descrevendo aqui os seguidores do anticristo como aqueles que não amam a verdade, são aqueles que têm prazer na injustiça e também dessa forma serão então entregues por Deus à atuação do erro, Paulo aponta que esses serão julgados e condenados. Já os crentes, o apóstolo nos mostra aqui que ele tem para esses uma palavra de gratidão a Deus, que os salvou e os conduz em uma vida de santificação pela atuação do Espírito Santo, de modo a serem instrumentos de transformação para a sociedade. E assim o apóstolo finaliza esse trecho com um encorajamento à continuidade e à fidelidade à obra do Senhor. Permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Irmãos, que nós possamos permanecer firmes na obra do Senhor. E assim como as palavras do apóstolo, aqueles irmãos, que a nossa esperança esteja em Cristo. E assim sejamos, pois, renovados, confortados e fortalecidos em Deus, em todo o tempo na sociedade em que vivemos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez.
Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Eu quero agora agradecer pela vida de cada irmão que está acompanhando essa lição, pedindo que o Senhor a complete em cada um dos nossos corações. Pai, sabemos que não estamos sós diante das dificuldades e sabemos que em Ti somos fortalecidos. Que essa seja uma verdade presente, que nunca falte essa certeza em cada um dos nossos corações. Continue guardando, abençoando, protegendo, guiando nossas famílias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.